Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 agora, mas isso não me tira da geração Y. E estou muito curioso para saber por onde é que essa conversa vai andar também, que eu acho que tem uma mudança de comportamento acontecendo aí hoje que a gente tem que acompanhar de todos os lados do negócio. Bom, a curiosidade é tal que já é a terceira vez, como eu digo, que eu venho mediar esses debates, fora outros que eles já fizeram, e recorrentemente os auditórios estão cheios e não se chega a uma conclusão definitiva sobre as diferenças existentes, por que essas diferenças têm se aprofundado ou não têm se aprofundado ao longo do tempo, e principalmente como é que as companhias, grandes, pequenas ou médias, resolvem ou mediam a convivência entre as duas gerações. Então, eu vou pegar justamente daí e perguntar para cada um dos quatro, quer dizer, qual é a observação pessoal de vocês, a partir dos ambientes de trabalho ou das empresas que vocês frequentam ou trabalham, qual é a observação de vocês sobre esse suposto conflito, se ele existe de verdade na cabeça de vocês, e se vocês acham que as empresas já tomaram consciência e têm feito algo para melhorar a convivência entre ambos. Queria começar com o Everton. Com o Frederico, desculpe. Bom, eu acho que, para mim, o que salta aos olhos em relação à geração Y, e de fato eu vejo diferença em relação ao que eu sou, é que eu acho que a geração Y entra nas empresas, talvez uma das primeiras vezes que isso acontece, sabendo mais de algo que é relevante para o dia a dia da empresa do que quem já está lá, eventualmente, e não é da geração Y. Né? Acho que talvez isso sempre tenha acontecido, mas não com essa relevância. Então, eu vejo, sim, um certo conflito e um pouco de, não sei se a palavra certa é inveja, né? Mas uma coisa de como é que a gente cria esse trânsito entre, e aí não é entre Y e X, eu acho que é entre Ys e não Ys. Eu tenho lá na Ledervin, por exemplo, vou citar um exemplo que acho que é marcante, um diretor industrial que tem seus 60 anos e fez a carreira toda dele na Bahia, enfim, não acompanhou o nascimento da geração Y e tem uma cabeça industrial totalmente focada. E ele tem muita dificuldade, e eu vivo mediando esse conflito, né, de lidar com a geração Y, que é uma geração que chega e realmente produz muito, né? Então, às vezes, você solta uma tarefa na mão de uma pessoa dessa geração Y, vamos pensar como é que a gente pode fazer uma gestão da unidade de negócio de uma maneira mais eficaz, etc., etc., e no outro dia vem uma ideia muito boa. E eu acho que esse tipo de pensamento, essa dinâmica, é uma dinâmica que causa estranheza para as outras pessoas. E aí fica é difícil encaixar. Eu acho que aí a grande questão do gestor é quem que vai conseguir encaixar bem essas duas coisas, né? E aí uma outra coisa que eu acho que é interessante o que eu sinto lá é um pouco, para usar uma imagem, é o seguinte: esse diretor industrial é um cara que espera que a gente vá lá, dê a missão para ele e vá junto com ele. Então, imaginando uma escalada, né? Você vai subir a montanha junto com o cara e vai fincar a bandeira lá em cima. E o pessoal da geração Y, não, você vai ficar no acampamento de base, dizendo mais ou menos o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, e ele não espera que você diga o como. Ele espera que você diga o que você quer, né? E deixa que eu vou desenhar o como, junto com você, óbvio, mas eu vou desenhar. Se você me der o prato pronto, perde um pouco a graça. E do outro lado é o contrário, se você não der o prato pronto, a pessoa vai falar, pô, que tipo de líder é você? Que vem aqui, pede um negócio, não me avisa como é que você quer que eu chegue lá. Pontos interessantes. Então, o Frederico aqui pontuou duas coisas que me parecem relevantes, que ele acha que existe aqui uma espécie de gap de informação dos que estão dentro da empresa para os que estão chegando, e existe também uma forma de liderar diferente e não completamente aceita pelos nossos amigos Y. Patrick, a palavra é sua, se você concorda, se você sente o mesmo numa organização gigante como a Nestlé. Eu, às vezes, me sinto no meio, mesmo sendo Y, me sinto no meio de uma estrutura de diretoria com a qual eu tenho contato de pessoas acima de 50 anos e que estão acostumadas com as coisas acontecendo de uma determinada velocidade e que esperam um nível de ansiedade das pessoas um pouco mais tranquilo, e os estagiários, os analistas de 19, 20 e poucos anos, assim, numa velocidade tremenda.
Outro dia eu chamei uma menina, uma estagiária, eu falei, você parece aquelas bolinhas de pinball, que ficam batendo. Ela não deu risada, ela não sabia o que era pinball. Ela não lembrava. Então, mas eu falei, bom, é mais ou menos o seguinte, é tipo videogame rápido, assim, não é da sua época. Bom. Ela entendeu imediatamente. Ok, eu nunca achei que ia passar por isso, mas... então, eu me sinto, assim, um pouco tendo que segurar a minha onda, que eu sou hiper ansioso, essa da geração nova que é mais ansiosa ainda, e das pessoas que estão nos níveis de diretoria. Então, você precisa ter uma adequação de discurso todo o tempo. Eu acho que é um pouco isso, assim, o que eles esperam versus a energia que vem da galera que tá entrando agora, que quer feedback a cada 7 minutos, mais ou menos. Então, é uma situação interessante. Marcão, você tem uma experiência dupla, porque você disse que agora está mexendo com uma empresa, que é a iTeams, que puramente mexe com a geração Y, e, ao mesmo tempo, você tem um trabalho de coaching, onde certamente essas questões que estão sendo levantadas aparecem direto. Conta aí. É a realidade. Eu vejo isso, né? Eu sempre costumo dizer que a geração X, principalmente, trabalhou muito por exclusão, né? Ela vivia o ou. Então, as decisões eram sempre tomadas na base do isso ou aquilo. A geração Y, ela está muito mais no e. É isso e aquilo. Depende de várias coisas. E essas coisas têm que ser discutidas, e essas coisas têm que ser deliberadas e, principalmente, dialogadas, que significa não ter um ponto final, ficar em aberto. Então, é muito gostoso isso, mas é trabalhoso ao mesmo tempo. Então, a parte de coaching, por exemplo, eu vejo uma grande impaciência com essa geração. E eu sempre aconselho a incluir o E na vida, para que eles possam lidar com eles mesmos e, a partir do autoconhecimento, poder lidar com essa geração. Que é uma geração muito gostosa, porque ela é uma geração que a gente chama de porque ela quer colaborar o tempo inteiro, ela quer co-participar, ela quer co-criar o tempo inteiro. Então, aquela pizza pronta não tem graça nenhuma. Então, a não ser quando lá pelas 11 da noite, está todo mundo virando a noite trabalhando, que aí a pizza tem graça, a pizza pronta. Senão, todo mundo quer discutir tudo, desde a farinha, os ingredientes, como vai fazer o molho, ou seja, ela é co-participativa e co-criativa. Então, eu acho que esse conflito, ele existe, ele é muito produtivo na minha maneira de ver. Eu acho que para existir equilíbrio, precisa existir o conflito. Se não existe oposição, já existe o desequilíbrio natural, está todo mundo pendendo para um lado, não existe o outro lado, né? Nem a possibilidade de se pensar em outros lados, que é o E. E incluir uma terceira possibilidade que ninguém nem pensou. Então, eu acho que esse momento, para a geração X, que eu trabalho com coaching, eles sofrem de tudo isso, né? Eu escrevi uma vez um artigo que falava assim, a síndrome do segundo parágrafo, né? Porque para eles escrevem aqueles e-mails que, na verdade, eles vêm da cultura do memorando, que tinha página 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50, que o pessoal levava final de semana, lia, pensava na segunda, discutia na terça, e na quarta tinha reunião, né? E essa geração não, eles leem até o segundo parágrafo, já querem partir para a decisão, e normalmente eles vivem de hiperlink em hiperlink, onde tem um grande conhecimento horizontal e muitas vezes dificuldade de se aprofundar. Então, eles não, a geração X tem que cultivar justamente, a geração Y, na minha maneira de ver, essa possibilidade deles se motivarem a ir descobrir as coisas na profundidade, e não ficarem na superficialidade. E esse é o grande desafio. Porque para o cara é um bundão que fica pedindo coisas chatas, né? E para o outro é um cara desinteressado que não quer se interessar por nada. Então, esse ou isso ou aquilo é que gera esse conflito. E vai se encontrando um equilíbrio. E o equilíbrio, na minha maneira de ver, está no E. Então, quando você fala, tem uma posição de vida, você fala, olha, eu tenho esse meu ponto de vista. Não é esse ou do outro, é o meu, o do outro e de quem mais.
Não sei, vamos descobrir. Isso a geração Y nasceu com ela. Eu acho que talvez, né, eu tenho filhos de 22 anos, 20 anos e 1 ano de idade. Então, essa diferença me faz ver claramente, até entre eles, que são, teoricamente, de uma outra geração Y, entre eles a diferença, né? Tem uma filha hiperplugada, muito profunda, e um filho que eu ligo para ele e falo assim, lê seu e-mail, por favor, que eu escrevi um e-mail para você. Entendeu? Então, é assim, são 2 seres completamente diferentes. E os 2 são profundos, um é plugado, outro não. Então, não é o meio que justifica a geração. Eu acho que tem a ver com a personalidade de cada um deles. E esse respeito a eles é o que eu acho que mais a geração Y precisa aprender a ter admiração por essa diferença. E não conflito com essa diferença. Obrigado, Marcos. Everson, a Buscapé foi uma criação puramente da geração Y, criada por jovens e vendida de jovens para investidores. Você já estava lá? Como é que é essa história e como é que é a pegada de geração Y no ambiente Buscapé? Bom, primeiro foi exatamente isso. O Buscapé surgiu de um problema de um dos fundadores, do Rodrigo. Eram 4 estudantes da Universidade Politécnica, na USP. Ele falou, poxa, eu preciso comprar uma impressora, é muito difícil encontrar informação, tem que ir no shopping, tem que ficar andando em loja, por que não existe um site que faz isso? E aí, acho que é um ponto que ninguém tocou ainda, que é o ponto que eu queria tocar. Acho que a geração Y é a maior oportunidade que a gente tem hoje de inovar dentro das empresas, mas é um bicho ainda que ninguém sabe como lidar. Né? Porque ele consegue se sensibilizar pelos problemas pessoais e consegue transformar isso em oportunidade de mercado, de produto, de negócio. E o Buscapé, no caso, é um exemplo disso. E a resposta dos amigos é, vamos fazer um. Se não tem, vamos fazer um. Enfim, e a empresa, hoje, acho que é uma empresa de 600 funcionários, 600 gerações Y dentro da empresa. Acho que é um ambiente que, por um lado, seja algum momento vira uma loucura, né? Porque você fala, parece um trem-bala desenfreado indo para algum lugar, né? Como é que você pilota, como é que você gerencia isso? Mas, ao mesmo tempo, é uma máquina de transpiração, 24 horas, você vê que tem uma energia muito forte numa área. E, na minha opinião, acho que o maior desafio e a maior oportunidade hoje em lidar com esse tipo de ambiente é como é que se extrai o melhor desse tipo de pessoa, né? São pessoas, e uma geração que tem uma capacidade empreendedora muito grande, eu vejo, pouco estimulada no colégio, pouco estimulada, eventualmente, nas universidades, e que se tem um espaço para que essas pessoas se sintam donas do seu próprio espaço, ou tenham liberdade de poder produzir da maneira como elas acham que deve se produzir, e, obviamente, com os níveis de supervisão, gerações Y e direcionamento, eu acho que muita coisa boa pode sair daí. Se a gente olhar as empresas que mais cresceram em valor de mercado nos últimos 10 anos, boa parte dela tem muita geração Y dentro desse corpo de funcionários. Ao mesmo tempo, você tem um desafio também, que aí é a outra parte, como é que você, como o Patrick estava falando, atinge as expectativas como gestor, como chefe, dessas pessoas que estão trabalhando com vocês, porque todo mundo quer muito retorno muito rápido, né? Seja retorno financeiro, seja retorno hierárquico, seja retorno de conhecimento. E uma outra oportunidade que eu tenho visto, principalmente nas empresas, nas pessoas que têm trabalho na empresa, é que muita gente vem... vocês lembram do rebelde sem causa? Pô, eu quero quebrar alguma coisa, mas por quê? Mas eu não sei por quê, mas todo mundo está indo, eu quero quebrar. Eu vejo que as empresas hoje têm uma grande oportunidade de dar um senso de propósito para esses profissionais. Uma causa que essas pessoas eventualmente vistam, acreditem, e trabalhem e se engajem naquilo. E isso faz toda a diferença, porque a pessoa ela sai da cama dela todo dia, não é por dinheiro, não é para crescer hierarquicamente, ela sai porque ela se envolve e acredita no desenvolvimento daquele produto, daquele negócio, daquele serviço em si. E eu vejo que essa é uma geração que tem muito mais abertura e muito mais apetite por uma causa, por um propósito de vida, seja ele dentro de um ambiente empresarial, que outras gerações. E eu acho que é uma oportunidade gigantesca que enfim, as empresas, as gerações X, baby boomers, seja ela qual for, tem que entender como explorar e tem que entender como trazer o melhor disso para a sociedade, seja em produto, serviço e assim por diante.